E aí, man? Como é Você que me você tá? ouve, mano? Eu te Eu tô bem ouço, você me ouve demais. bem? Te ouço bem. Benção. O Kev, dá um feedback aí. O Kev tá com a gente aí. Que legal. Saudade de você, mano. Saudade de você também, meu querido. Quanto tempo, mano. Pois é, Mas alegria, viu? depois de tanto tempo, né, mano, a gente de repente vê os propósitos de Deus aí se alinhando para as coisas. Verdade. Legal. Mano, tô muito feliz, viu? Pela sua disposição, por esse tempo aqui que a gente vai ter. Eu tô, assim, bem animado. Eu creio que é o Senhor que tá alinhando isso. E eu queria deixar algo registrado, mano. Assim, a gente tem aprendido e crido que o corpo, o pão só é de Cristo se ele for repartido em favor do outro. Uhum. E, e você não tem retido o pão que o Senhor tem confiado a você. A gente tem já se alimentado, né, daquele pão que o Senhor tem confiado a você. E eu queria deixar isso aqui registrado, que eu sou muito grato a Deus pela sua vida, né? Eu acho que esse é o propósito, né? Que a gente não venha reter aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E não só eu, né? Mas, assim, eu creio que muitas pessoas têm se alimentado daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. E isso é muito bom. Isso, eu acho que isso fala do caráter de Cristo, né? Amém, mano. E eu quero te dizer que para mim é uma honra, cara. Eu tenho muito a aprender com você. É. Admiro muito, cara, sobretudo a sua humildade, sabe? Eu acho que quando a gente tem coração humilde, acho que quem tem coração humilde aprende até com a mula, né? E quem tem coração soberbo não aprende nem com Jesus. Verdade. Então eu acho que quando a gente tem disposição de fato de aprender, quando os corações são ensináveis, né? Eu acho que a gente aprende com qualquer circunstância, com qualquer pessoa, com qualquer situação. Mas quando o nosso coração é um pouco soberbo, um pouco arrogante, a gente seleciona com quem a gente vai ouvir, né? A gente não percebe as oportunidades de Deus de aprender nas circunstâncias. Porque eu acredito, mano, que na vida da gente tudo é oportunidade de aprendizado. E todas as pessoas podem ser Sim. canais de aprendizado. Porque às vezes uma pessoa vem para te ensinar o que ser. E às vezes uma pessoa pode vir para te ensinar o que não ser, né? Então, E os dois é válido, né? exatamente, né? Às vezes você, tipo, tem uma situação ali que você fala, puxa, eu não gostei de ter passado por isso, eu sei que isso não é algo para eu fazer, não é modelo para eu fazer ou ter uma atitude para eu ter. Então eu acho que todas as circunstâncias são oportunidades de aprendizado. Assim. Eu acredito num Deus que é tão gracioso é, que em todas as coisas faz com que aquilo contribua para o nosso crescimento, para a evolução do nosso caráter, para a transformação do nosso caráter no caráter de Cristo, né? Para a gente ser mais parecidos com Ele. Verdade. É verdade. E hoje vamos, acho que até para adiantar, né, para a galera aí que de repente vai assistir agora ou que vem assistir depois, a intenção Sim. é compartilhar e deixar gravado esse vídeo para que as pessoas possam assistir depois. Deixa eu baixar um pouco aqui o meu gimbal, ver se ele. Ops, esqueci. Eu tô te ouvindo bem, mano. Tá me ouvindo bem? Eu não sei nem Sim. qual microfone que ele está usando. Eu coloquei o fone de É, ouvido mas para eu poder tô te te ouvindo ouvir. bem. Que bom. E eu acho que bem isso aí dentro dessa introdução, mano. Eu acho que essa proposta, bem da gente estar podendo, como eu já tinha te falado, a gente está resgatando aquilo que é fundamento, né? Eu acho que nós não estamos necessitando mais de algo novo, mas a gente precisa, sim, para ontem, resgatar aquilo que fundamenta, aquilo que alicerça a nossa fé, aquilo que é comum entre nós, né? Independente da forma, eu acho que a forma ela é multi, né? A gente tem insistido nisso aqui. A igreja ela se manifesta de multiforme, mas o fundamento ele é singular, né? E eu acho que é tempo da gente trabalhar sobre qual fundamento a gente está edificando para a gente não se perder. Porque às vezes a gente está tão focado na forma que a gente se perde no fundamento. Eu acho que esse é o propósito, né? E eu tenho assim que falava com o Kevin que você é uma das pessoas assim mais propícia para estar aqui com a gente, né? Que tem muita clareza acerca disso. Eu creio que muitas pessoas serão impactadas e edificadas, né? Acerca daquilo que você tem para entregar. E fica à vontade, mano. Nós estamos aqui na mesa.
pessoas entrando, outras pessoas saindo, mas esse é o propósito, é que todos venham participar e desfrutar daquilo que o Senhor tem para compartilhar para nós mesmo. Amém. Amém. Eu quero também declarar para quem está assistindo ou vem assistir, que o Espírito de Deus nos dê clareza, né? Que o Espírito de Deus nos use como canal para abençoar a vida de quem está assistindo ou quem vem assistir, e que toque também o seu coração para que você tenha um coração sensível para perceber aquilo que Deus quer falar. A gente tem a ideia de começar um projeto de fazer lives constantemente para compartilhar princípios que o Senhor tem colocado nos nossos corações, e a gente entendeu que o primeiro e mais importante, como o próprio Mano Disney falou, é sobre fundamento. Então, nada melhor do que começar pelo fundamento, né? Você não começa uma casa pelo telhado, né? Então você começa pelo alicerce. E com base nisso, a gente entende que o alicerce é um só. A vida cristã, ela não pode ser vivida sem a pessoa de Jesus Cristo. É por isso, inclusive, que é cristianismo, né? Porque tem a ver com a pessoa do Cristo, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser a filosofia do Ednei, poderia ser a filosofia do Val, mas a gente não tem nenhuma intenção de compartilhar aqui preferências ou opiniões pessoais, mas a gente quer compartilhar de fato aquilo que a Bíblia diz, aquilo que é vivo, aquilo que tem funcionado, aquilo que tem a ver com o próprio Deus, né? E eu quero ler um texto que é a base, que é o fundamento, né? Do que a gente vai compartilhar hoje. Deixa eu só abrir aqui. Perdão que eu deveria ter deixado aberto já. Tive alguns contratempos aqui. Tá tudo certo, mano. Alguns contratempos, mano, para começar esse negócio, rapaz. Sim, que resistência, mano. É quantas horas aí, mano? Agora são 10h30. 10h30. Já tá. 10h30. 10h30, maninho. Então vamos lá. Você quer pegar também aí, mano, a sua Bíblia? Então a gente vai ler no livro de Mateus, capítulo 16. A partir do verso 15, deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ler do 13, a partir do verso 13. Isso aqui é uma conversa, né? Uma interação entre Jesus e os discípulos. E aí o texto fala Sim. o seguinte, a partir do verso 13, ele fala assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Né? Então, Jesus estava perguntando ali, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí Sim. os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Né? E aí, tipo, você vê que assim, o povo tinha muitas opiniões a respeito de quem era Jesus. Mas o fato é que todos eles reconheciam Jesus como alguém diferenciado. Porque todos os nomes citados aqui, João Batista, Elias, Jeremias, todos esses homens de Deus, né, que estão ali nas Escrituras, todos eles foram homens diferenciados. Foram Pessoas homens, relevantes também. exatamente, gente que marcou a história da humanidade, gente que marcou o seu tempo, gente que foi usado, né, com um propósito ali para de fato ser divisor de águas. E aí, ele fala assim, né? Ou algum dos profetas. Então, veja, eles reconheciam que Jesus era alguém relevante ou estava na categoria de um dos profetas, né? Sim. E aí Jesus torna a perguntar para eles, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então, mas e vocês, que são meus discípulos, que caminham comigo? Quem eu sou para vocês? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Por que esse texto eu acho que é um texto fundamental para se começar qualquer coisa que tenha a ver com o cristianismo? Porque, como eu falei, se a gente fala sobre cristianismo, cristianismo é sobre uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Senhor Jesus. Né? Muitas pessoas pensam acerca de Jesus que reconhecem a pessoa de Jesus. O mundo reconhece a pessoa de Jesus como uma figura histórica. Né? Hoje a gente vive o ano de 2023 do calendário cristão. Né? Então, Uhum. assim, Jesus é alguém extremamente relevante na história. E boa parte das religiões, e eu não quero falar sobre religião, quero falar sobre cristianismo, que para mim não é uma religião, né? Mas muitas religiões, elas confessam que são cristãs. Elas reconhecem a pessoa de Jesus. Elas de fato entendem que Jesus é uma referência. Existe um monte de cristão, um monte de religiões, um monte de filosofias, né? Que que colocam Jesus como alguém a ser seguido, como um modelo, como um exemplo, como uma referência. Então, tem muitas religiões que vão apontar Jesus como um profeta, que vão apontar Jesus como Elias, como Jeremias, como alguém diferenciado, como um João Batista. Só que qual é o grande lance aqui? E aí eu quero abrir um outro texto aqui para citar um negócio bem interessante. Eu não sei se todo mundo sabe, eu não sei exatamente qual é o perfil de quem vai acompanhar essa live, mas a causa pela qual Jesus foi crucificado, né, que usaram ali como argumento para a crucificação de Cristo, é que eles alegavam que Jesus cometia blasfêmia por se dizer filho de Deus, né? Uhum. Então, ele dizia que ele era o filho de Deus, né, que ele era o Messias e tudo mais. E essa era a principal causa pela qual os religiosos da ocasião o perseguiam e intentavam contra a vida dele. Essa era a principal causa. Então é interessante pensar que que isso quer dizer algo, porque o grande problema não é se eu reconheço Jesus como uma referência, se eu reconheço Jesus como um modelo, como um exemplo, mas o grande problema é se eu reconheço Jesus como o Cristo, como o Filho dos Deus vivo. Né? Então, a Bíblia fala que o espírito do anticristo que está no mundo, ele nega que Jesus é o Cristo. Então, as religiões baseadas no cristianismo, né, baseada na pessoa de Jesus, ou na figura, ou nos ensinamentos de Jesus, elas podem até ter os ensinamentos, mas elas não fundamentam a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo, Sim. o apóstolo Paulo, né, fala que já existe uma pedra, a pedra angular, sobre a qual a igreja é edificada, e ela é uma só, e não importa que se coloque outra, e não se deve colocar outra. Já existe essa pedra, e essa pedra é Cristo. Sim. Né? O próprio texto que a gente leu, fica muito claro que o que Jesus fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E qual é esta pedra? Qual é este fundamento? O fundamento de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sendo ele filho do Deus vivo, ele também é Deus. Sim. Né? Então, por que que essa revelação é tão importante? Né? Por que que Jesus, o próprio Jesus, fala para Pedro que ele é bem-aventurado por ter tido essa revelação? Porque é essa revelação que me dá acesso à salvação. Porque não adianta eu viver uma religião cristã praticando boas obras e aí você vai ver tipo um monte de religiões, um monte de filosofias que vão te ensinar e vão te conduzir, porque assim, eu não preciso ser cristão, cara, para falar coisas bonitas ou para dizer, cara, não faça mal pro outro. Seja grato, tipo, tem um monte de filosofia, tem um monte, né, tipo de técnicas de, olha, seja grato, a lei, né, tipo, do retorno. Então, se importe em ser Sim. grato para você atrair coisas boas, seja bom para os outros e tudo mais. Então,
eu não preciso ser cristão para anunciar virtudes, assim, para buscar virtudes. Isso daí qualquer pessoa vai buscar. Exatamente. O grande problema é que nenhuma das nossas obras tem o poder de nos dar acesso à salvação. Por que esse fundamento que Jesus fala, que é a pedra sobre a qual a igreja deve ser edificada, que é a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, por que isso é uma bem-aventurança para Pedro? Porque isso dá acesso a Pedro à salvação. E se eu não tenho essa revelação, e se eu não tenho esse entendimento, de nada vai me adiantar perseguir o modelo de Cristo, praticando ações ou replicando um discurso, ou falando coisas que Jesus falou, ou fazendo coisas que Jesus viveu, sem que eu tenha a revelação de que Ele é o Cristo e que Ele é o único caminho pelo qual importa que eu seja salvo. Então, a Bíblia fala que muitos chegarão diante de Cristo e eles dirão, Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônio. E eles ouvirão de Jesus, tipo, olha, se afastem de mim porque eu não conheço vocês. Então, qual Exatamente é, isso. qual é o grande problema? O grande problema de não ter a revelação desse fundamento, que é o mais importante, que é o fundamento sobre o qual o cristianismo é construído, sobre o qual a nossa vida cristã é construída. Esse é o fundamento, o alicerce sobre o qual a vida cristã é construída. E se eu não tenho esse fundamento, não importa o quanto eu faça, porque não tem a ver com a minha obra, tem a ver com a obra dele na cruz, né? Exatamente. Então, a gente tem conversado, né, Mano Ed, a gente tem conversado em particular sobre algumas coisas e nós queremos reforçar isso com as pessoas, queremos enfatizar, porque acho que em muitos lugares as pessoas talvez estejam se perdendo um pouco e anunciando um evangelho de barganha, um evangelho de negociação, um evangelho de troca, um evangelho do seu dízimo. E assim, tipo, cara, eu quero te falar, você pode ser o dizimista fiel e dar 90%, dar 100%, e eu quero te dizer, não vai fazer a menor diferença se você não entender que o fundamento é Cristo. Você não vai comprar Exatamente, um, mano. não vai comprar um ingresso para o céu porque você, tipo, foi um dizimista fiel. Eu não estou dizendo, tipo, ah, mas eu não devo fazer oferta, eu não devo dizimar. Não, existe um princípio, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. A grande questão é que isso não te dá acesso à salvação. O que te dá acesso à salvação é a revelação de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, santo, perfeito, que morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos acesso à salvação. Então, e não adianta, né? Tem um texto que é lindo sobre essa questão da ênfase sobre as obras, que é um texto que está em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. E Sim. esse texto, ele é muito forte porque ele começa a trazer exemplos ali de obras e ele fala, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado vivo, ainda que eu fosse queimado vivo, né? Em sacrifício por alguém. Se eu não tiver amor, não serve de nada. E aí é muito importante a gente frisar aqui que o amor sobre o qual esse texto se refere, o amor é uma pessoa, a pessoa de Cristo. O amor não é Sim. um sentimento de amar. Porque o genuíno amor, o verdadeiro amor, ele não é um sentimento. O verdadeiro amor é o próprio Deus. Né? A Bíblia fala que Deus é amor. A gente, infelizmente, como o nosso português, nosso idioma, ele pegou e traduziu um monte de coisas com uma palavra só. Então, isso é ruim porque empobrece o verdadeiro sentido da palavra. Porque você acaba Sim. associando que amor é tipo qualquer coisa. Né? Você Uhum. banaliza o sentido da palavra. Mas o amor, o verdadeiro sentido de amor é a própria natureza de Deus. Porque Deus é amor. E não existe amor fora de Deus. Então, tanto que esse texto deixa isso tão claro, mas tão claro, que ele fala, nossa, tipo, mesmo que eu dê o meu corpo como sacrifício vivo, se eu não tiver amor, aí você fala, mas pode alguém dar um corpo como sacrifício vivo se não for por amor? Você fala, como assim não tiver amor? Mesmo que eu venda tudo que eu tenho para doar para os pobres, se eu não tiver amor, mesmo que, tipo, aí você fala, cara, mas que sentido faz isso? Não tem, pela nossa concepção, pelo nosso entendimento natural sobre o que é amor,
você vai chegar à conclusão que você fala, cara, esse texto parece meio desconexo, porque por que alguém entregaria o corpo em sacrifício vivo se não fosse por amor? Qual o sentido disso? Por que alguém daria tudo que tem para os pobres se não fosse por amor? Qual o sentido disso? Mas é que esse amor não é sobre essa nossa mentalidade humana. Esse amor não é o amor que nasce na árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse amor é um amor que nasce na árvore da vida. Porque Exatamente. a gente, né, tipo, a árvore da queda no jardim era justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o problema é que talvez a gente tente fazer coisas baseado no nosso intelecto, no nosso conhecimento. A gente vive seguindo os preceitos de Jesus Cristo na força do nosso braço, tentando praticar obras e tentando ser diante de Deus justificado pelas nossas obras. E a Bíblia, É verdade, mano. e aí a Bíblia fala que, tipo, ninguém é justificado pela obra, que nós somos salvos pela graça, porque isso é dom gratuito de Deus. Exatamente. Então, Mano, fala, mano. Desculpa, perdão. Eu me empolgo só com esse acerca de assunto, algo que velho. você falou, mano. Não, fique em paz. Alguém te deu oi aí. Ó. Sobre algo que você falou, mano, Oi, Teté, minha princesura. que me chama muita atenção, e depois que eu ouvi o podcast que você fez, que me chamou, que meus olhos se abriu. Porque outro dia eu vi um neurocientista, ateu inclusive, falando sobre os ensinamentos de Jesus e sobre o quão bom Jesus foi. Mano, e eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, que o cara é assim, é uma voz, né, na internet e tudo. E assim, ele trabalhando o quão que os ensinamentos de Jesus é bom e quanto que a pessoa, como Jesus foi um homem bom, né? E aí, depois nessa percepção que você trouxe, e assim, e às vezes a gente está esperando um anticristo que vai negar Jesus, né? E na verdade ele não vai negar que Jesus é um homem bom, que as obras de Jesus eram boas, ele vai negar o Cristo. Ele vai negar que Jesus é um filho de Deus. Então, em todo tempo, o neurocientista ele falava dos ensinamentos de Jesus e quão é relevante para os nossos dias, mas em nenhum momento ele mencionou que Jesus é o filho de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, de forma sutil, ele negava o Cristo falando do Jesus, né? E é muito interessante porque tem uma frase do Tim Keller que ele diz assim, Jesus não era um homem bom, eles não matam um homem bom, eles matam uma ameaça. Jesus era uma ameaça, mano. Eu acho que é bem nessa Exatamente. linha, né? E às vezes a gente vai assim, nos empolgando e em detrimento de uma coisa, a gente vai negligenciando outra. E muitas vezes a gente está negligenciando, não é em prol de uma coisa errada. Porque quando eu falo que Jesus é um homem bom, que os ensinamentos dele é algo que tem que ser vivido, é algo que tem que ser obedecido, mano, isso é joia, é isso mesmo. Só que se for em detrimento do Cristo, do Verbo encarnado, do Deus que se fez carne e habitou no meio nosso, morreu, mano, isso não podemos negligenciar isso em detrimento dessa verdade, né? Que é superior. E isso é tão, cara, assim, tão perigoso, mano, porque, olha só, eu fico pensando, você imagina a frustração de alguém. Porque tem muitas religiões, mano, e aí eu quero falar tipo, né? Não vou citar para não de repente alguém não se sentir ofendido, porque essa não é a intenção. Até porque eu não sou cristão, não venho de berço de uma família cristã, eu venho de berço de uma família cristã aos moldes do Brasil, né? Porque no Brasil todo mundo é cristão, porque a gente entende que ser cristão é tipo assim, eu sou de uma família cristã, então eu sou cristão. Eu posso nunca ter ido numa missa, num culto, num lugar nenhum, eu posso nunca ter reconhecido a pessoa de Jesus, eu acho legal, mas eu me declaro cristão. Então no Brasil existe uma quantidade, tanto que o número de cristãos no Brasil é acima de 60%, né? A população brasileira Assustador. é completamente assustador. Isso, inclusive, é a prova do quanto falta revelação do que é cristianismo, né? Assim, do que é ser um cristão, né? O entendimento mais Exatamente. religioso da coisa, que nem esse modelo que você falou do próprio ateu. Então, o próprio ateu, de repente, fala, cara, eu acho legal esses ensinamentos. Bom, agora eu sou cristão. Eu não, tipo, eu nunca vou reconhecer e nunca vou confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu nunca vou entender que, tipo, ele morreu para que eu tivesse acesso à vida, porque eu não poderia comprar o pagamento dos meus pecados por mim mesmo, né? Era uma dívida que eu não tinha como pagar. Então, alguém precisou pagar por mim, alguém precisou morrer no meu lugar, alguém que não tivesse uma dívida para poder ter crédito para mim. Porque se eu morro para pagar a minha dívida, eu estou só pagando a minha dívida, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte.
Então, se eu morro, eu estou no 0 a 0. Tipo, eu tenho que permanecer morto, porque eu paguei a minha dívida. Então, quando Jesus vem para morrer no meu lugar, Jesus vem, e isso é tão importante, porque Jesus nasce não de uma semente humana, mas ele nasce de uma semente divina. Na condição humana, ele nasce para cumprir a trajetória humana. Então ele necessitava nascer como homem. Esse é o grande lance, porque ele é o Cristo, porque ele é o Cristo, que ele veio para morrer. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Então ele precisava vir na condição humana, né, para Sim. pagar uma dívida que era humana. Então ele precisava pagar a dívida como um ser humano. Cara, eu fico pensando, e é assustador imaginar que o Deus, cara, que não cabe, que não tem começo nem fim, cara, que é tipo. Assim, se a gente para e imagina a distância da Terra para a Lua, é um negócio bizarro. Se a gente imagina a distância para o Sol, é bizarro. Se a gente imagina o tamanho do universo, é um negócio bizarro. Aí você pensa, o Deus que criou tudo isso, o tamanho do Deus que criou tudo isso, tipo assim, é infinito, não tem começo. Não tem começo de Não tempo, tem. não tem fim de tempo, não tem começo de tamanho, não tem fim. Tipo assim, e aí isso é tão fora da nossa caixinha, do nosso entendimento do que a gente é capaz de alcançar, que tipo, você fala que eu não sei nem o que é isso, velho. E aí, de repente, você vê esse Deus, criador de todas as coisas, se confinando numa condição humana, cara. Imagina, eu não consigo imaginar, tipo, sabe, assim, por isso que a Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas Perigoso. antes, né, tipo, se esvaziou. Então ele se esvaziou da sua condição divina para se confinar num corpo humano suscetível a todos os intempéries da vida aqui, cara. Todas as limitações que nós, como seres humanos, temos, fomes, necessidades fisiológicas, né, tipo, frio, calor, sabe? Sentimentos até, e você vê, e dor, e aflição, e todas essas coisas. Então, o Deus assume uma forma humana para poder se colocar na condição humana e pagar uma dívida que era humana. E aí, esse Jesus sobe numa cruz, e como ele não devia nada, como ele não tinha nenhuma dívida a pagar, na hora que ele paga a dívida, ele fala, cara, mas você não está devendo nada, então você fica com crédito. Você tem um crédito. Porque se eu pago uma dívida que eu tenho, eu falo assim, não, tá zero, tá liberado, tipo assim, tá 0 a 0. Você só pagou o que você deve, velho. Mas Jesus não, porque ele não devia nada. E aí, nesse momento, quando ele morre e paga a minha dívida, ele me dá acesso à vida que ele tinha direito e ele dá pra mim, cara. Não, Mano, e isso é tão, sabe? Porque, tipo, cara, eu não conseguiria pagar isso, eu não conseguiria alcançar isso. E Jesus, tipo, decidiu por amor, velho. E isso é extremamente constrangedor, porque se você para pensar qual o valor da espécie humana, eu vou falar, mano, às vezes eu olho para os animais e olho para as atitudes dos seres humanos e eu penso que a gente vale menos que um animal, velho. Que o animal consegue ser mais. Você vê um cachorro é mais leal do que um ser humano, cara, assim, tipo, saca, os velho? animais estão sendo mais humanos que a gente, né, mano? Não, mano, os animais são mais humanos que a gente é mais animal que os animais, né, velho? E assim, e de onde vem o valor, então, que, que, que fez com que o maior preço já pago por qualquer coisa? Porque o Deus que criou todas as coisas se confinou a um corpo humano para ser morto para pagar um preço por alguém, por mim e por você. E aí, você para e pensa, você fala assim, cara, mas então de onde veio esse valor? Esse valor veio do amor de Deus que nos atribuiu esse valor. A gente não é que a gente tem esse valor, pra gente não achar assim, não, então, tipo, eu sou o cara, eu valho demais. Não, eu não valho nada, velho. O meu valor foi atribuído porque Deus me amou de tal maneira que ele disse, cara, eu decidi te amar de tal forma que eu vou pagar o maior preço já pago por qualquer coisa que existiu, exista ou venha existir. Nossa, Porque mano. por não ter nada maior, eu vou dar a mim mesmo como pagamento. Então, assim, tipo, você imagina um Deus que se deu como pagamento por nos amar, para nos comprar para si. Cara, assim, e o mais interessante, e também indo nessa linha, uma coisa interessante, que aí você chega à conclusão, porque o nosso próprio valor, inclusive, para Satanás. E às vezes as pessoas acham assim, tipo, Satanás fica tentando me perseguir, me destruir, porque, cara, se Deus não tivesse nos atribuído valor, a gente não teria valor nem para Satanás, pra você ter uma ideia. Aí.
Satanás não estaria nem Exatamente. interessado, tipo, cara, tipo, você ia passar do lado do Satanás, e Satanás ia olhar e falar, tipo, mano, que serve? Pra que serve isso, velho? Pra que serve isso? Entendeu? Porque Deus nos Esses criou, a Bíblia dias, fala, mano, menor que homens, né? Menor que os anjos. E aí, então, tipo, dentro disso aí, você. mano, Pode dentro falar. disso aí, mano, eu tenho falado um pouco, tento trazer luz acerca da graça. E eu tenho percebido, mano, que toda vez que a gente tentar entender a graça, a gente vai ter que reduzir ela à nossa capacidade de compreensão, mano. É, Porque a graça, ela é a expressão do amor e o amor é sério o entendimento. Então alguém falou assim, eu entendi a graça. Falou assim, na verdade você reduziu ela dentro da sua capacidade de compreensão. Porque é sério o entendimento, mano. E não dá para ser entendida. A gente simplesmente se deixa levar, mano, e se permite conhecer. E na medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se constrangendo e se aquebrantando. E não é sobre uma informação da sala de aula, né? É sobre o conhecimento da relação que a gente vai tendo e vai tendo, gerando essa intimidade, essa dependência, porque não dá para ensinar na sala de aula, mano. É sério o entendimento. Pra falar, eu entendi a graça. Não, mano, você reduziu ela, a sua capacidade de compreensão, porque assim, o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração, porque Jesus morrendo no nosso lugar, o Deus morrendo no nosso lugar, mano, fala da seriedade do pecado, mano, mas também fala do assim, quanto recurso nós temos para não pecar mais. pois é. Eu acho que fala muito mais sobre, assim, nós somos indisculpáveis, mano, porque todo recurso que nós precisávamos para, assim, dizer que o pecado é nojento, Não tem mais, nós já temos. não tem mais nada para entregar, né, velho? Não tem, mano, não tem. E às vezes, assim, eu Entregar o estou quê, né? escandalizado, porque às vezes a gente está inserido em um meio onde as pessoas estão esperando Deus fazer algo. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, você Mas, está esperando Deus fazer algo que ele já fez. o que que ele pode fazer mais, cara? Ele deu a si próprio. Não, mano, pasme. Cara, O Deus. Romano, Paulo vai dizer em Romanos que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E a gente ainda insiste em estar gastando nosso tempo em convencer Deus a nos dar alguma coisa. É algo que, É sim, se a verdade. gente não mudar a nossa mentalidade, mano, a gente não vai desfrutar daquilo que Deus tem para nós como igreja, como filhos de Deus, como nação santa mesmo, né? Como os embaixadores do reino, e a gente não vai cumprir o nosso propósito. Eu acho que Exatamente. exige uma urgência nisso, né? De entender justamente isso aí que você está enfatizando. De quem morreu no Exatamente, nosso cara. lugar. E eu creio, sabe, mano, que assim, porque eu acho que é por isso, inclusive, que Jesus insiste muito em dizer assim para Pedro, cara, tu és bem-aventurado Bem-aventurado. por essa revelação. Sabe por que que tu és bem-aventurado, Pedro? Porque, na verdade, a revelação disso, ela muda a sua identidade. Porque é como um cachorro que caiu da mudança, que tem uma identidade de perdido. Tá, onde que eu tô, né? Tipo, eu vou pra onde? Tipo, cadê minha casa, minha família? Tipo, então eu acho que a E gente, agora? sem a revelação disso, cara, eu acho que a gente tem uma identidade que é pior do que um cachorro que caiu da mudança. Entendeu? Então, e é tão importante, cara, a gente revisitar esse fundamento, porque, cara, assim, de todo coração, o evangelho é simples, sabe, mano? Não tô dizendo que ele é fácil, mas ele é simples, é muito simples. Eu diria que a vida cristã, ela é muito simples, ela é muito simples, mas extremamente simples, porque ela se baseia num relacionamento, cara. Não é sobre, tipo, uma equação matemática complexa, sobre, tipo, cara, é sobre um relacionamento. E até crianças, até bebês se relacionam, entendeu? E, tipo, eu não Sim. preciso um profundo entendimento para me relacionar, saca? Então, o cristianismo, o evangelho é simples. Por outro lado, não é fácil, porque também tem a ver com abrir mão, né, de negar Sim. o meu controle, o meu domínio das coisas. De, de abrir mão de dizer que, tipo, vale as minhas regras e não a dele, né? Na condição de Exatamente. filho, o filho sou eu e ele é o pai, né? Então, isso também indica uma posição, uma hierarquia. Então, mano, como eu estava falando sobre a questão, né, de Satanás, assim, que Deus nos atribui um valor tão alto e tão expressivo, que despertou o interesse de Satanás por nós. Porque se não fosse isso, Satanás não teria interesse no homem. Mas por que que isso despertou o interesse de Satanás? Assim,
Satanás tem mais revelação da identidade do homem do que o homem, pra você ter uma ideia. Porque ele fala, cara, eu não posso tocar em Deus, eu não posso ferir a Deus, mas eu posso ferir o que Deus mais ama. Eu posso tocar no que Deus mais ama. Então, é, como Deus me atribuiu valor, como Deus atribuiu valor para nós, assim, a estratégia de Satanás é tipo, já que eu não consigo alcançar Deus, já que eu não posso ferir Deus, já que eu não posso macular Deus, eu vou tocar no que Deus ama, né? Então, isso, inclusive, é um dos sinais do quanto a gente é amado e do valor que nos foi atribuído, né? E se a gente começa a ter essa revelação, se a gente começa a pelo menos ir buscar isso, e eu acho que uma coisa que você falou que eu achei muito legal é que, assim, apesar da gente estar falando e compartilhando, né, esperando que muitas pessoas possam ser tocadas por essa palavra, a gente ora para que o Espírito faça a obra, para que essa palavra seja de fato uma semente e que encontre terra boa no Sim, coração das pessoas. Por quê? Porque isso não é uma aula, isso não é algo passivo de explicação. Isso é, no máximo, um convite ao despertamento, ao interesse. Isso é como se fosse uma tentativa de chamar a atenção, despertar o interesse da pessoa. Pelo menos sim. para dúvida, do tipo, cara, mas será que é assim? E quero, inclusive, incentivar para você que está assistindo que você não precisa confiar em mim. Não sei, né? Tipo, talvez muitas pessoas me conheçam, algumas nem me conhecem que vão assistir. Então, tipo, quem é esse cara que está falando isso? Baseado em quê? Tipo, qual é a sua história? Eu quero te falar que o mais importante é deu o mérito da dúvida, assim, sabe? Tipo, ora para Deus, fala, Deus, então se isso de fato é assim, se isso de fato é verdade, fala comigo, marca a minha vida, me dá uma experiência pessoal, me dá uma experiência que me faça ter essa revelação que Pedro teve, me dá essa revelação, me faz entender se isso é real, se isso é verdadeiro, me faz perceber, me faz descobrir, né? Então, eu acho que, como você bem colocou, não se trata de ensinar algo, não se trata de te dar um conhecimento, mas se trata de despertar a tua atenção, sabe? O teu interesse por isso. Assim, a gente é mais como se fosse agentes de despertamento, assim, de convidar você, tipo, para ter pelo menos a humildade de dizer, será que existe alguma verdade nisso? E se você chegar nesse ponto de pelo menos questionar isso no seu coração, você acho que está meio caminho para saber a verdade, porque, como eu falei, né, corações humildes eles aprendem até com a mula, mas corações soberbos Verdade, não aprendem nem com Jesus. verdade. E eu acho que isso é muito interessante, mano, que eu tenho muito enfatizado isso no nosso meio aqui também, porque, de certa forma, roubaram de nós a nossa capacidade de questionar, né? Às vezes a gente associou o questionar, o perguntar, um espírito de rebeldia. E a gente está indo Verdade. para uma linha assim, onde as pessoas vão enfileirando e aceitam tudo e não se questiona mais. Inclusive, muitos ensinamentos que a gente tem carregado e a gente vai percebendo quão equivocado a gente estava e à medida que a gente vai tendo a mente transformada, a gente vai abrindo mão de coisas que a gente tinha tanta convicção que era aquilo mesmo, né? E a gente vai Uhum. amadurecendo e eu acho que a gente está aberto a isso é singular para a gente poder crescer, né? No cristianismo, crescer como igreja, como filhos de Deus. E eu acho que às vezes a gente você falando mais cedo assim comigo no Na telefone, chamada. me Uhum. chamou muita atenção quando a questão do conhecimento, da árvore do conhecimento, né? Uhum. Também é conhecimento e assim, e as pessoas carregam esse conhecimento com a convicção. É tanto que a gente tem enfatizado que a nossa convicção não garante a gente de estar certo. Uhum. Pessoas que estão erradas, elas também estão convictas naquilo que elas estão fazendo, Claro. naquilo que ela está entregando. Eu creio que o que nós precisamos para esse tempo, mano, é justamente da sensibilidade para a gente discernir a voz, sensibilidade para a gente perceber o outro. Hoje a gente está muito com um desafio muito grande de comunicar, porque a gente precisa falar o que a gente quer dizer e a gente precisa falar o que a gente não quer dizer. Porque quando você me fala algo, você está me dando o privilégio de ver uma situação a partir da perspectiva que você tem. E às vezes eu não quero isso, eu quero ver a partir da minha percepção. E Isso acaba aí. que eu não ouço aquilo que você tá carregando.
E eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, dessa questão do conhecimento, Conhecimento. né? Que conhecereis a verdade vos libertará, mas também a árvore do conhecimento do bem e do mal também é conhecimento, mas não liberta. Sim, sim. Beleza. A gente falou sobre isso mais cedo. Bem lembrado, acho que é relevante, também tem a ver acho que com esse assunto, né, em questão, de Jesus como fundamento, porque não sei a base bíblica de quem vai nos assistir, mas no livro de Gênesis, ali no começo de todas as coisas, a Bíblia fala que no jardim haviam duas árvores no centro do jardim e uma era a árvore da vida e outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é muito interessante pensar que a gente tem a gente às vezes não, a gente infere algumas coisas de forma equivocada, né? A gente é, deduz algumas coisas de forma equivocada. E quem deduz erra, né? Então às vezes é melhor checar. Mas assim, por exemplo, muita gente acha que ser cristão, por exemplo, é ser ignorante. Porque já que Deus tinha falado, ó, você não vai se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então muita gente Uhum. infere a partir daí, deduz a partir daí que então, tipo assim, o conhecimento do bem e do mal é mal, tipo, então eu devo ser um ignorante. Não, não, veja, é que a outra árvore que se contrapunha à árvore do conhecimento do bem e do mal, ela também tinha conhecimento. Mas é que na árvore da vida havia conhecimento, mas na árvore do conhecimento não havia vida. Essa é uma diferença muito sutil. E veja, Exatamente. e, e às vezes as pessoas, elas, às vezes, e é muito ruim isso, porque eu quero falar uma coisa para você, inclusive quero enfatizar isso, quero te incentivar, não seja um ignorante. Ser cristão não significa ser ignorante, ser cristão não significa ser desinformado, ser cristão não significa ser bitolado, não significa ser tapado. Cara, assim, só fazer uma vírgula até para reforçar isso, tem um texto no livro de Atos em que Paulo, ele vai até um lugar chamado Bereia, e ele faz uma. Eu acho muito legal essa citação, porque Paulo fala assim: Paulo diz, em Bereia, encontrei uma estirpe de cristãos, né, ou de crentes, de irmãos, mais nobres do que de Tessalônica. E aí, tipo, você fala assim: como assim mais nobres do que de Tessalônica? Veja, ele não está dizendo que os cristãos de Tessalônica não são nobres. Ele só Nossa. está dizendo que os de Bereia são mais nobres. Ou seja, por quê? O que é nobreza? Nobreza é, se eu sou filho do rei, se eu sou um cristão, significa que eu sou filho do rei dos reis. Então significa que eu faço parte da nobreza, eu faço parte da realeza. Eu sou filho do rei, cara. Se eu sou filho do rei, eu sou nobre. Então, então Paulo está dizendo assim, ó, não é que os de Tessalônica não eram nobres, só que os de Bereia eram mais nobres. E por que os de Bereia eram mais nobres? Paulo diz assim, porque tudo que eu falava, eles checavam nas escrituras. Então, olha que interessante isso. Paulo não se sentia ofendido porque os irmãos de Bereia iam checar na Bíblia, né? Iam checar na Torá se o que Paulo estava falando de fato tinha sustentação. Fundamento. Então ele fala, não, Paulo falou isso aqui, calma lá, mas deixa eu ver. Realmente esse princípio confere. Então Paulo não se ofendia por isso. Ele dizia, vocês estão duvidando da minha palavra? Vocês estão duvidando? Não, ele não se ofendia com isso. Ele não tinha esse problema. Pelo contrário, ele considerou o povo de Bereia ainda mais nobre que os de Tessalônica justamente porque eles não eram ignorantes. Porque se você não checa nas escrituras, se você não busca atrás do conhecimento, você é só uma ferramenta de manipulação de qualquer tipo de criatura. E tem um monte de gente aí misturada, infiltrada no evangelho, cara, usando a Bíblia como para criar seitas, religiões e manipular pessoas. Né? Assim, vale lembrar Exatamente. que o próprio Senhor Jesus ele falou que o inimigo ele saiu e lançou joio no meio do trigo. Então, cara, tipo, não dá para saber, tem joio no meio do trigo. Tem bons médicos, tem maus médicos, tem bons advogados, maus advogados. Em todo lugar tem joio e tem trigo. Eles vão crescer juntos. Então, e na Sim. igreja também tem joio e trigo. E aparentemente é a mesma coisa. Então, e por que é tão importante eu não ser um ignorante, não ser um desinformado? E veja, semântica é um negócio importante para se estudar, viu, os irmãos? Então, para os irmãos aí, ó, aprendam palavras, definição das palavras, o que as palavras significam, isso é muito importante para você não ser enganado pelas pessoas, não ser manipulado por qualquer narrativa. Então, vamos lá. É, ignorante não tem a ver com brutalidade, não tem a ver com estupidez, tá? Assim, de ser alguém bruto, não é isso. Ignorância tem a ver com falta de conhecimento. Então, nós não devemos ser
ignorantes. Nós devemos nos aprofundar, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos buscar conhecimento. Conhecimento é precioso. Conhecimento é algo importante. Então, se eu não tenho conhecimento, mas o conhecimento correto, e aí entra, voltando, né, para o ponto que o Mano Dinei falou, se eu não tenho conhecimento, eu vou ser manipulado de qualquer forma. Agora, no ponto do conhecimento, por que é tão importante que eu domine as escrituras? Porque as escrituras, elas vêm de uma árvore que é a vida. Não é um conhecimento qualquer. Porque só o fato de eu te dar um conhecimento não significa que a qualidade desse conhecimento é boa. E a Bíblia fala assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia está falando de uma pessoa aqui. Ela não está falando da verdade, qualquer verdade, por exemplo. Porque se eu te falar assim, ó, amarelo não é azul e azul não é amarelo. Aí você vai falar assim, ah, é verdade. Isso te libertou? Mudou o que a sua vida? Então, que diferença faz, né? Tipo, beleza, nossa, agora eu sou um homem livre. Tipo, se eu te falar, cara, drogas não fazem bem para a vida. Drogas não é legal usar drogas. Aí você vai falar assim, ah, é verdade. Isso te libertou? Você conheceu a verdade? É uma verdade, é um fato. E você reconheceu. Isso te libertou? Não. Porque a verdade sobre a Bíblia, sobre a qual a Bíblia está falando é uma pessoa. A verdade que liberta é uma pessoa. Uma pessoa que, inclusive, falou acerca de si mesma. Ela disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Isso. ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Então, aí voltamos novamente para o lance do fundamento, sobre o que é o tema dessa live, que é o fundamento. E o fundamento é Cristo. Então, toda a nossa vida tem que estar empilhada sobre a pessoa de Cristo. É, tudo é por Ele, tudo é por meio dele, tudo é para Ele. E sem Ele, é apenas religião. É apenas fazer coisas que não vão dar resultado que tenha valor para a eternidade. Então, é muito importante a gente ter conhecimento. Busque conhecimento, sobretudo na palavra de Deus, porque, veja, Satanás vai te testar, inclusive, com a palavra. Como a gente estava falando do anticristo, né? O grande lance é mudar a vírgula de posição. Eu não preciso mudar o texto, eu preciso só mudar a ênfase ou a posição da vírgula e aí pronto, já virou uma mentira. Então, Exatamente. quando Satanás vai tentar o próprio Cristo, agora, ó, se o cara tentou Cristo, velho, você acha que ele vai tentar a gente? Quando ele tentou Cristo, ele tentou usando palavras. Ele usou, olha, tá escrito. Cara, assim, muito sutilmente ele distorceu o sentido da coisa para usar em função daquilo que era a estratégia dele, né? Então, Exatamente. assim, é muito importante que eu tenha conhecimento bíblico para eu poder refutar as mentiras de Satanás. E quando eu digo Satanás, eu digo todas as manifestações de Satanás. Às vezes Satanás vai se manifestar através de um vizinho, de um parente, de um pai, de uma mãe, através de qualquer um. Quem tivesse, tipo, naquele momento disponível, o próprio Cristo falou para Pedro, esse mesmo Pedro que a gente, né, começou falando sobre, mas tu és bem-aventurado porque tens essa revelação, esse próprio Pedro lá na frente, ele tenta dissuadir Jesus de cumprir o propósito de morrer numa cruz. E aí Jesus vira para Pedro e fala, arreda Satanás. Então, é que Jesus estava dizendo que Pedro era Satanás? Não, mas é que ele reconheceu a voz que estava influenciando aquela atitude de Pedro. Exatamente. Ele identificou, ele fala, eu sei quem está aí, eu sei quem tu és. Então eu estou te repreendendo, sai da vida do Seria o cara, né? Sai espírito, né? dessa influência. Exatamente. Então, esse lance do conhecimento é algo muito importante para que eu possa refutar as vozes e as mentiras de Satanás, o conhecimento que Satanás tenta me fazer acreditar como verdade, e ele vai usar todos os meios, todos os artifícios. Cara, Satanás é o campeão das narrativas. Quando alguém te falar sobre narrativas, pense na É pessoa do isso. Satanás. É ele. É o Entendeu? professor. É ele. O Paulo Boyd fala algo muito interessante, mano. Ele fala o seguinte, que o diabo ele não é perigoso porque ele mente. O diabo é perigoso porque ele engana usando a verdade. E assim, e é justamente isso, né? Porque a mentira dele é justamente o sofisma, né? A mentira dele não é dizer que a água não molha. A mentira Ela dele é molha, mas exatamente, é uma mentira com aparência de verdade. E se a gente não está alicerçado num conhecimento bíblico, como os irmãos de Bereia, né, que era mais nobres, a gente vai
se levando. Eu tenho enfatizado com os jovens que a gente tem, pela graça do Senhor, conduzido assim dentro daquilo que a gente, entregando aquilo que a gente carrega, e às vezes eu até brinco, né? Eu falo assim, irmãos, é frustrante, mas eu tenho que te falar como seu amigo. Você não vai conhecer Bíblia assistindo vídeo no TikTok. Assim, pasme, né? Você vai ficar muito frustrado com essa informação, Rapaz, mas é uma agora, verdade. cara, eu fiquei até E aí, o que que acontece, agora. Isso irmão? é, isso é, é profundo, mano, isso. Mano, isso é muito profundo, isso é chocante. Assim, carta de Paulo aos Gálatas, mano, carta de Paulo aos Efésios, carta aos Hebreus e carta aos Romanos, carta aos Efésios, carta aos Hebreus, carta aos Gálatas, mano, assim, a gente precisa saber o que está ali dentro ali. Não é para ser um pregador, não é para ser um teólogo, não é para ser um cristão. Porque eu tenho percebido que a gente reduziu o cristianismo a uma linha politicamente correta. A gente está esquecendo que a gente chegou em um cristianismo e já tem 2000 anos de história. Mano. Então a gente não chega e vai criar algo. A gente chega e vai andar sobre aquilo que já está criado. A gente está sendo tentado a criar algo novo, porque a gente reduziu as coisas a um resultado, né? Esse, tipo assim, o resultado é ter um espaço cheio. Então, assim, qualquer meio que eu fazer isso, Deus tá comigo. Isso é uma mentira muito, muito forte, que a gente precisa estar muito atento acerca disso. Então, sou cristão? Sou. Mas eu preciso saber, entender que o cristianismo já está sobre um fundamento, e se eu não estiver sobre ele, eu não sou cristão. Então, eu preciso saber o que está aqui, Isso aí. principalmente ali, assim, se eu não souber nada daquilo que está sendo ali estabelecido pelos apóstolos, e aí eu entendi, agora sim, eu sou um cristão, mas eu concordo com aquilo que o cristianismo defende. E É, eu tenho percebido que o nosso cristianismo está se tornando mais cultural que bíblico, né? Para nós sim. aqui no E eu, Brasil, muito mais. e eu vou falar uma coisa pra você, mano, que é muito interessante, porque assim, olha só, a palavra, ela é alimento. Ela é alimento. Mas ela é alimento para quem? Ela é alimento para o homem espiritual. Porque o homem espiritual ele não se alimenta de coisas naturais. Ele se alimenta de Exatamente. coisas espirituais. Então, por exemplo, o que, que determina se eu sou um homem carnal, né, ou espiritual? Eu vou. Nós somos três em um, né? O homem Uhum. essa corpo, alma e espírito, né? A carne, a nossa, assim. O que, que é um homem carnal? Então vamos fazer um exemplo aqui. Então imagina o seguinte: aceitei Jesus, o Espírito Santo veio morar em mim. Então existe uma pessoa que habita em mim. Inclusive eu quero enfatizar aqui, viu, irmão? É, existe uma pessoa que não mora com você, mora em você. Você já imaginou ter um relacionamento? O, o áudio tá baixo. O meu áudio tá baixo? O Adam, o áudio tá baixo, mas não sei se é o seu ou se é o meu. A Lu tá falando que é o seu, mano. Oh, perdão. Não sei se é esse aqui, tá saindo, não sei se é esse ou se é esse. Acho que eu tô usando fone. Talvez você falando um pouco mais alto já ajude, mano. É, né? Vou tentar. Você é muito Então, polido. não, mano. Não sou, velho. Sou um monstrinho, cara. O pessoal dorme no barulho da minha voz, cara. Eu falo, tipo, mano, não dorme no barulho da minha voz, não, que eu sou bem coração peludo. É, mas o que acontece? Imagina o seguinte, né? Nós somos três: o homem espiritual, o homem natural, né? Isso aqui é alma. Então, eu serei um homem espiritual quando eu decidir para que lado eu inclino a minha alma. Porque a vida cristã é sobre escolhas. A vida cristã é sobre escolhas que eu faço. Por exemplo, quando eu escolho Jesus, eu não tenho o poder de ser salvo por mim mesmo. Mas quando eu faço uma escolha, o poder de Jesus muda as coisas, né? Eu acho que está dando um eco da minha voz, talvez. Então, assim, o que acontece? Quando eu inclino a minha alma para o espírito, eu sou um homem espiritual. Quando eu inclino a minha alma para a carne, eu sou um homem carnal. Então, é tudo sobre uma questão de escolha. O homem natural, que a Bíblia fala que ele só discerne das coisas naturais, né? É diferente do homem espiritual, que é tudo discerne, né? Discerne das coisas espirituais.
Então, assim, é muito importante que eu entenda que, como homem espiritual, eu me alimento de coisas espirituais. Então, o que que é alimento espiritual? A palavra de Deus. É o pão. Quando Jesus vai ser tentado, que ele está com fome no deserto e ele é tentado por Satanás, é muito interessante que ele fala assim, que Satanás fala para ele assim, ué, se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pães e come. O que ele estava tentando fazer ali? Ele estava, primeiro, pondo em xeque a identidade de Jesus. Tu és filho de Deus? Ué, mas o próprio Deus não tinha acabado de afirmar que Jesus era o filho amado em que Deus tinha todo o prazer? Essa parte Satanás não lembrou, não quis lembrar Jesus. Ele só falou, só pôs em dúvida se ele era filho, pôs em dúvida a filiação, né? Então, se és filho de Deus, então se Satanás usou essa estratégia com Jesus, não, pode ter certeza que ele vai usar com você também, né? Tipo, mas tu é filho de Deus, está passando por esse perrengue, tu é filho de Deus, está doente, tu é filho de Deus, está desempregado, tu é filho de Deus e você só vai refutar essas mentiras de Satanás sobre a sua identidade se você tiver uma identidade bem consolidada. E como é que você alimenta essa identidade? Se alimentando do pão espiritual. E qual é o pão espiritual? A palavra de Deus. Então Jesus refuta Satanás dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, olha só. Então, toda palavra que procede da boca de Deus, e onde está a palavra que procede da boca de Deus? Na Bíblia. Então, se você não se alimenta do que é espiritual, se você não se alimenta da palavra que procede da boca de Deus, eu quero te falar, você vai ser um cristão raquítico. E aí Satanás não precisa nem bater, ele só precisa soprar. Entendeu? Exatamente. Ou às vezes nem vai precisar soprar, você vai cair sozinho. Você com você mesmo, não conseguir carregar o próprio peso do corpo. Então, assim, a palavra de Deus é necessária para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa identidade. Quem não se alimenta da palavra é crente raquítico, é cristão raquítico. Então, nós precisamos nos alimentar. As verdades que a gente está compartilhando agora, por exemplo, elas têm uma origem. Não é nossa mente, não é que a gente um dia sonhou e está falando essas coisas aqui. A gente está falando essas coisas porque elas viraram verdade no nosso coração a partir de a gente se alimentar da Bíblia. A gente se alimentou da Bíblia e, ao se alimentar da Bíblia, nós tivemos as revelações dessas coisas. E elas transformaram o nosso caráter. Por exemplo, tem revelação do quanto eu sou amado por Deus, do meu valor para Deus, de entender, tipo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Então, tipo, cara, o lance da revelação veio como? Lendo esse texto e você para e fala, calma lá, mas, cara, uau! Então, se alimentando da palavra, você vai tendo essas experiências, isso vai transformando o seu caráter, você vai tendo a revelação, você vai ficando fortalecido, aí o Satanás vem te falar qualquer groselha e você fala assim, mano, Jesus morreu por mim, velho, você não tá entendendo, cara. Você tá falando que eu não valho nada, velho, que eu sou zoado? Eu até sou, mas Jesus morreu por mim, cara. Você tem uma noção, velho? Entendeu? Então você não vai se abalar por qualquer coisa. Você não vai se, tipo, negociar a sua identidade por qualquer biscoito, né? Não vai ser um crente biscoiteiro, né? Que vive por qualquer migalha de biscoito aí. É exatamente isso, mano. Mas, mano, Mano, acho que a gente já tá precisa, uma hora aí já. a gente precisa encerrar, né? Sim, Nós gostaríamos do feedback aí de quem assistiu ou de quem vem assistir. Se você em algum momento assistir essa live, a gente vai talvez depois fazer cortes. É a nossa primeira. A gente quer fazer outras. Desculpa que eu não tenho muita habilidade com isso, porque na verdade eu não gosto disso. Estou fazendo essa live porque eu entendi que é algo que é importante para Deus e por Ele eu estou fazendo. Eu não faria por mim. Eu gosto também dos meus bastidores, do meu mundinho, meu fantástico mundo de Bob. Mano, Ed sabe. Mas a gente entendeu e se dispôs por entender que isso é um propósito de Deus. O Senhor deseja que a gente faça isso e a gente tem que ser instrumento, já que Satanás tem usado massivamente as redes sociais para atacar pessoas, para ferir pessoas. E eu abri mão da minha conveniência, do meu lugarzinho de comodidade, decidi abrir mão disso para compartilhar esse tempo, né? E a gente, óbvio, como a primeira, a gente está aprendendo, a gente quer o feedback de vocês, por favor, nos digam. E também se vocês têm pedido de oração, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, se vocês têm pedido sobre um tema em específico, a gente está aqui para, de fato, ser igreja juntos. E ninguém é igreja sozinho, como acho que o Mano Ed comentou, não sei, agora ou na nossa conversa, né? Tipo, ninguém é igreja sozinho. A igreja é coletivo, a igreja não é singular.
Igreja, apesar de ser igreja, mas é como alcateia, né? Tipo, alcateia é coletivo. Não existe alcateia sem um grupo de lobo, né? Tipo, não tem alcateia de um lobo, né? Então, assim, igreja, a palavra igreja é coletiva. Não existe igreja de uma pessoa. Então, nós somos igreja porque nós somos. Não é porque eu sou, não é porque o Ed é. Nós somos templo do Espírito Santo e às vezes as pessoas confundem isso. Nós somos templo porque ele habita em nós. Mas eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja com o corpo. Eu sou igreja com Ed, com o Mano Ed, meu querido irmão. É um presente de Deus na minha vida. Eu quero falar, mano, eu tenho muita gratidão ao Senhor pela amizade de vocês. Tempo Amém. especial que eu passei em Minas, esse lugar que eu amo. Os mineirinhos, povo fofo. Assista tá aí. Esse povo de Minas é bom demais, senhor. Eu Ó o também assisto. cafezinho. Cafezinho, pão de queijo, cafezinho, Um feijão tropeiro, mano. beijo. Ai, rapaz. Mano. Mas então é isso. Fiquem à vontade para mandar questionamentos, para nos dar o feedback. Ah, não gostei disso, o som tava ruim. Tipo, por favor, a gente quer crescer, a gente quer melhorar e a gente vai fazer isso juntos. Muito obrigado, mano Ed, pelo tempo aí. Mano, mais uma vez, obrigado, mano. Eu sei, assim, do sacrifício aí que tá pra você. O Val tá na Alemanha, né? A gente tá com um fuso horário aí de 4 horas de diferença. Então, assim, já tá bem tarde aí pra você, né, mano? E glória a Deus pela sua disposição. Eu creio que a gente vai estar fazendo outros temas e trabalhando, trazendo aquilo que o Senhor tem conduzido a gente para isso. Eu creio que esse é um tempo propício, né? É um tempo de muitas vozes e a gente quer ser, assim, uma voz e um instrumento do Senhor para trazer luz acerca daquilo onde a ignorância, onde a gente precisa amadurecer. Eu creio que tudo é um processo e a gente também está nesse processo, né? E é isso, mano. Muito obrigado mesmo, tá? Glorifico a Deus pela sua vida, mano. Sim, mano. Beijo, Saudade de você Carolzinha. demais. Beijo, Carolzinha também tá aqui na Alemanha. Irmã querida, É, caminhou lá, caminhamos junto lá em São Paulo. Pessoinha especial. Obrigado, Carolzinha. Glória a Deus pela sua vida também, Carolzinha. Você também é um instrumento aí do Senhor. Seja um instrumento poderoso aí para alcançar esse povo em Munique. Em nome de Jesus. aleluia. Mano, e talvez em um outro tempo você falar também desse contexto aí, né, que vocês estão inseridos aí nessa outra cultura, a gente trazer um pouco sobre isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que viver essas coisas assim muda muitas perspectivas, né? Assim, nos traz, agrega perspectivas novas. Acho que é legal. Acho que seria edificante falarmos sobre isso, sim. Sim. Beijo todo mundo. Mano, é isso. Tchau, tchau, mano. Tamo junto. Até a próxima. É Abraço, nóis. querido. Deus abençoe, tá?